como eu disse para vocês, houve uma mudança, né? Houve uma mudança no conteúdo, né? O capítulo, a apostila 3, ela fala sobre física. E aí a gente entra numa parte da física que é bastante importante e bastante relevante, que é a parte de cinemática, né? Que é a velocidade, que é a aceleração, que é o deslocamento. Então, isso foi discutido com todos vocês no início do nosso capítulo. Bom, o que é velocidade? Velocidade é a variação do espaço, ou seja, o quanto eu percorro, né? A diferença entre a maior distância e a menor distância, e o maior tempo, né? Dividido pelo maior tempo pelo menor tempo. Então, a velocidade ela é dada por unidade do sistema internacional, ela é dada por metro por segundo, tá? Então, se eu for estudar sistema internacional e eu for dar um exercício para vocês relacionado a isso, ela é dada por metro por segundo. Aí você fala, não, mas eu tenho no meu carro é quilômetro por hora. Não tem problema. Quando eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, tá? Isso para unidades que são trabalhadas em países de língua latina, ou que tem origem em linguagem latina, ou tem origem no latim. Se eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6, tá? Você fala, por que divide por 3,6? Porque 1 quilômetro são 1.000 metros e 1 hora são 3.600 segundos, tá? Fazendo essa divisão, fica 3,6, ou 1 sobre 36, né? Ou 10 sobre 36, né? 10 sobre 36 é 3,6. Então, se eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, por exemplo, se o cara chegar para você e falar, olha, eu tenho lá uma velocidade de 10 metros por segundo, para eu saber qual que é a velocidade em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6 dá 36 quilômetros por hora. Aí você fala, mas e se for, por exemplo, milhas? Então, a gente não usa milhas, como é em países de origem inglesa. Por quê? Porque elas não fazem parte do sistema internacional, não fazem parte da transformação, tá, de medidas para o sistema internacional. Então, quando eu falo sobre velocidade, a velocidade ela tem por característica a variação do espaço, que é a distância maior menos a distância menor. Então, por exemplo, eu comecei lá em 10 metros e me desloquei até 50 metros. Então, se eu me desloquei, eu vou fazer 50 menos 10, a minha variação de espaço é 40. Eu comecei com um tempo 2 ou 0, tanto faz. Comecei no tempo 0, meu deslocamento, e terminei no tempo 10. Então, fica 10 menos 0. E aí você divide a variação 40 pela variação 10, que vai me dar 40 por 10, dá 4 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade. Então, a velocidade é a variação do espaço pelo tempo. E nós podemos calcular a nossa velocidade instantânea, que é aquela que ocorre naquele momento. Então, o cara está no espaço 50, né? Com o tempo 5, essa é a minha velocidade instantânea. Ele vai te indicar, quando ele te indicar variação, a variação ela é diferente. Ele vai te dar um espaço inicial, um espaço final, ou seja, um começo do deslocamento, um término do deslocamento, e um tempo inicial e um tempo final, ou seja, o tempo inicial do deslocamento e o final do meu deslocamento. Então, essa é a minha velocidade média. Cuidado, galera, existe uma diferença entre velocidade média e média das velocidades. São coisas diferentes. Então, se eu virar e falar, olha, eu tenho uma velocidade 10, eu tenho uma velocidade 40, eu tenho uma velocidade 50, eu tenho uma velocidade 30. Aí o que eu vou fazer?
essa velocidade eu vou somar e dividir pelo número de velocidades que eu tenho. Então, eu vou somar o 40 com o 10, com o 50, com o 30. Então, isso aqui vai dar 130 e vou dividir por 4. Então, a minha média de velocidade é 130 dividido por 40. Isso é média de velocidade. Agora, a minha velocidade média é a minha variação de espaço pela minha variação de tempo. Então, toma muito cuidado para que você não confunda essas características entre média de velocidade, tá? E velocidade média. Essas são características muito, muito, muito importantes e que caem na maioria dos exercícios. Bom, dentro dessa característica de velocidade, nós temos os tipos de movimentos relacionados a essas velocidades, como o movimento uniforme, que é um movimento constante, então o cara se desloca 10 metros a cada segundo, tá? Então, no primeiro segundo, ele variou 10 metros. No segundo intervalo, mais 10. No terceiro intervalo, mais 10. Então, como os deslocamentos e o tempo são iguais, o movimento dele é uniforme. Vocês conhecem isso. Esse movimento uniforme são os chamados movimentos de cruzeiro. O que é um movimento de cruzeiro? É quando você tem a velocidade do indivíduo constante. O indivíduo físico que eu estou falando. Pode ser um carro, pode ser um navio, pode ser um avião. Por exemplo, o avião, quando ele chega numa determinada velocidade, o piloto vai lá e coloca em piloto automático. E aí ele vai viajar, por exemplo, a 600 km por hora. Então, ele sempre viajará num determinado tempo, né, a 600 km por hora. Essa é a velocidade chamada velocidade de cruzeiro. Mesma coisa, por exemplo, metrô, mesma coisa, barcos. Então, esses são chamados de movimentos uniformes. Quando a distância e quando o tempo, eles são variados de maneira constante. Agora, o outro movimento, ele é chamado de movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, ele vai sofrendo variações. Parece besteira o que eu estou falando, mas o movimento uniformemente variado, ele é muito importante. Ele é aquele que nós utilizamos quando compramos um carro potente, por exemplo. Quando você compra um carro muito, muito, muito potente, o cara vira para você e fala, vou dar um exemplo para você, vai. Chegou lá, Pietrão ficou rico e aí ele resolveu que ele vai comprar uma Ferrari. E aí, nessa Ferrari, o cara vira e fala, olha, a Ferrari vai de 0 a 100 em 4 segundos. Então, eu sei que o movimento que ele vai realizar para chegar a 100 km por hora, ele vai variar rapidamente de 1 a 4 segundos. Para chegar na velocidade final a 4 segundos, a 100 km por hora. Então, essa é uma... Não, quem dera, né? Essa é uma característica de movimento uniformemente variado, que estabelece para mim a chamada aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, toma cuidado. Velocidade é ΔS sobre ΔT, é variação do espaço pelo tempo. A aceleração, ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, elas são diferentes, tá? Então, a aceleração, ela mostra para mim uma variação, um intervalo entre as velocidades e um intervalo entre o tempo. E a aceleração é dada por metro por segundo ao quadrado. Então, para entender de maneira fácil, é assim. Eu tenho lá velocidade 10 metros por segundo. Então, o carro acelera 10 metros por segundo a cada segundo. Então, ele tem uma super aceleração. Então, ele tem um super deslocamento. É o que a gente chama de movimento uniformemente variado, tá? Que determina para mim a chamada aceleração. Quando você está no carro, você está em velocidade. Quando você parte do zero, ou seja, quando você parte do repouso e você aumenta a sua velocidade, a gente fala gradativamente, a gente fala que você está em movimento de aceleração. Então, eu tenho aceleração instantânea quando ele te dá o valor da velocidade e do tempo num determinado momento. E eu tenho aceleração média quando eu tenho variação entre a velocidade, né? Então, velocidade inicial, velocidade final, tempo inicial. Então, você sempre vai fazer, por variação, maior menos o menor. Tá? Então, o cara começa com uma velocidade de 10 e termina com uma velocidade de 30. Então, se ele começou com 10 metros por segundo e terminou com 30, ele tem uma variação de 20.
Ah, e ele demorou 10 segundos. Então você tem 10 menos 0, quando eu começo a contar. Ou o cara pode te dar um tempo determinado, não tem problema nenhum, tá? Então essa é uma outra característica, é a aceleração. Nós temos dois tipos de aceleração. A aceleração mecânica, que é aquela que está relacionada à velocidade que você usa no seu cotidiano, e nós temos a chamada aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional é a chamada queda livre, que está relacionada a ser puxado pela Terra, que é um movimento que nós estudamos lá no comecinho do ano, quando eu falei de propriedades da matéria. Então, quando eu falei que toda matéria tem inércia e tem aceleração, eu sei que a Terra vai puxar um objeto para baixo, porque ela tem uma chamada força gravitacional. Essa força gravitacional, para nós, terrenos, né, seres da Terra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo você está acelerando, né? Você está aumentando a sua velocidade em 9,8 metros por segundo. Se você for para a Lua, isso é 6 vezes menor. Então, por isso que o cara na Lua, quando ele dá um salto, ele dá um salto muito mais longo. Se você for, por exemplo, para Júpiter, em Júpiter, a aceleração da gravidade é 2,5 vezes a velocidade de aceleração da Terra. Ou seja, enquanto aqui é quase 10, lá em Júpiter é 26 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, você tem uma aceleração muito maior. Lá o seu pulo, o pulo que você dá, ele vai ser mais rapidamente absorvido pela Terra. Então a Terra vai te puxar mais rápido, né? O planeta vai te puxar mais rápido, perdão. E se você pular de paraquedas, por exemplo, lá, você vai acelerar muito mais do que aqui. Por quê? Porque lá é um planeta maciço, né? Então ele tem mais força. Então, se ele tem mais força de atração, a sua aceleração lá vai ser maior. Então, o seu peso em Júpiter, ele é maior do que o seu peso na Terra. Não a sua massa não muda. Se você tiver 50 quilos, vai ser aqui, em Júpiter, em Netuno, em qualquer outro planeta, a sua massa vai ser a mesma. Agora, a sua aceleração vai ser diferente porque cada planeta tem a sua força de atração gravitacional. Na Terra, vocês têm que aprender que é 9,8, mas na maioria dos exercícios a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é uma característica muito peculiar, muito própria, né, das nossas, do nosso planeta. Então, retomando, velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, tá? Então, toma muito cuidado para você não confundir. Se eu virar e falar velocidade, eu quero uma coisa, é espaço pelo tempo. Se eu falar aceleração, eu quero velocidade pelo tempo. Então, essas são características completamente diferentes. Ok? Não é difícil, é um conteúdo bem tranquilo.